Parte 4. Como estimular a boa vontade. Em um casal ou uma família, ter a capacidade de levar em conta os sentimentos do outro exige uma boa dose de vontade. Caso sinta que está chegando ao fim, você precisa reforçá-lo. Então, o que estimula a boa vontade? Existem duas maneiras básicas de fazer isso. Primeiro, responder às solicitações de contato ou atenção. E segundo, encontrar consolo no outro em vez de vê-lo como adversário dentro da família. Em outras palavras, cooperação e colaboração em vez de competição. Quando o psicólogo John Gottman e seu colega Robert Levison fundaram o que batizaram de Love Lab, Laboratório do Amor, na Universidade de Washington, em 1986, um de seus experimentos foi pedir aos casais que falassem sobre seu relacionamento. Discorrer sobre uma discussão que tiveram, contar sobre como se conheceram e relatar uma lembrança positiva que guardavam. Durante essas conversas, os casais estavam conectados a aparelhos que conseguiam medir seus níveis de estresse. Aparentemente estavam todos calmos, porém os resultados do teste de estresse revelaram algo bem diferente. Apenas alguns dos casais tinham de fato se mantido tranquilos. Os demais sofreram elevação na frequência cardíaca, transpiraram muito e, em geral, exibiram sinais reativos de confronto ou fuga. Mas a grande revelação veio 6 anos depois, na sessão de acompanhamento. Todos os casais com alto nível de estresse haviam se separado ou ainda estavam juntos, mantinham uma relação disfuncional. Gottman denominou esses casais como desastres. Aqueles que não demonstram nenhum estresse durante a entrevista inicial, ele batizou de mestres. Segundo os dados, cada um dos desastres via o outro como uma espécie de ameaça, mais como um adversário do que como um amigo. Gottman estudou milhares de casais por um longo período e verificou que, quanto mais altos os indicadores de estresse, mais perto eles estavam de serem desastres e mais provável se tornava que se separassem ou desenvolvessem uma parceria disfuncional. Então, o que essas descobertas significam? Quanto maior o estresse ou a sensação de ameaça você sente na companhia de seu parceiro ou sua parceira, mais provável se torna que acabe agindo com hostilidade ou frieza. Quanto mais seu relacionamento se baseia em tirar vantagem, em ganhar ou perder, em ter razão, mais provável se torna que sinta hostilidade em vez de boa vontade por seu companheiro ou companheira. Pode ser um círculo vicioso no relacionamento. A ideia de tentar ser melhor do que os outros é bastante disseminada como forma de convivência. A publicidade, inclusive, parece depositar boa parte de suas chances de sucesso em falar em seu público-alvo se sentir superior aos outros, perdendo apenas para a tentativa de fazer o consumidor se sentir mais atraente em termos sexuais. Mais especificamente, eu me refiro a comerciais de produtos de limpeza que representam os homens como ineptos que não sabem cuidar da casa ou anúncios em que a recompensa como comprar um produto é poder se gabar, como se de alguma forma você tivesse se provado superior a seu parceiro ou parceira. Por outro lado, quando um casal se sente calmo e tranquilo na companhia um do outro, isso torna mais provável que ambos se tratem de forma acolhedora e carinhosa. Gottman elaborou outro experimento em que observou 130 casais socializando em uma casa de veraneio ao longo de um dia. O que descobriu foi que quando os casais estavam juntos, faziam o que o pesquisador chama de solicitações de conexão. Por exemplo, se um parceiro está lendo e diz "escuta isso" e o outro para de ler seu livro para ouvir, a solicitação de conexão foi atendida. Era mais uma busca por uma reação, um sinal de apoio e interesse. Responder à solicitação de uma pessoa atende às suas necessidades emocionais. Gottman descobriu que casais que não estavam mais juntos depois de 6 anos, na data da sessão de acompanhamento, tinham uma frequência média de resposta a essas solicitações de apenas 30%. Essas pequenas interações cotidianas criam boa vontade e um tratamento recíproco e, sem isso, nossas relações não se sustentam. Portanto, esse é o segredo para uma parceria de sucesso: responder e se interessar. E o que vale para os casais vale também para todos os relacionamentos, em especial com nossos filhos.
Além de atender aos pedidos de atenção, existem outras coisas que podem ser feitas para estimular a boa vontade ou o contrário. Você pode procurar coisas que apreciem seu parceiro, familiares e também seus filhos. Ou, em vez disso, pode procurar seus defeitos e falhas. É uma escolha sua expressar apreço ou crítica. Eu sei qual das duas coisas prefiro escutar. Você pode decidir ser gentil, e a boa notícia é que a gentileza é contagiosa. Pesquisas mostram que se você for gentil, independentemente da reciprocidade, seu parceiro ou parceira pode adquirir esse hábito e passá-lo para a frente. Virar o jogo, caso seja desequilibrado, criticando menos e encontrando coisas para valorizar, é fundamental não apenas para seu relacionamento afetivo ou sua relação familiar, mas para a vida como um todo. Venho de uma família em que a cultura era um pouco mais voltada para a crítica em vez da valorização, e precisei me esforçar muito para mudar. Quando retomo velhos hábitos, sinto que estou me banhando em uma sopa tóxica de críticas. Ser gentil não é fazer papel de vítima ou aceitar tudo passivamente. Não significa que você não possa expressar seus sentimentos quando estiver com raiva, e sim explicar o que está sentindo e o motivo para isso sem culpar ou insultar a outra pessoa. Também é importante saber que, mesmo quando nossas ações não têm a intenção de chatear ou irritar o membro da família, podemos provocar justamente essa reação. Quando alguém se sente mal por causa de alguma coisa que dissemos e fizemos, ainda que de forma não intencional, é importante escutar e validar os sentimentos do outro em vez de ficar na defensiva. Precisamos lembrar que cada um de nós sente as coisas de maneira diferente. Ninguém está errado por ter uma reação distinta daquela que seria a nossa. Essas diferenças precisam ser respeitadas e não provocar discussões sobre quem está tendo o sentimento certo. Existe muita gente dando conselhos por aí. Alguns dizem para não esquentarmos a cabeça por pouca coisa na convivência em família e nos relacionamentos afetivos. Outros recomendam o contrário e aconselham resolver os pequenos incômodos antes que acabem se agravando. Para mim, o que devemos ter em mente é entender como a outra pessoa se sente, mesmo que o nosso sentimento seja diferente, e tentar compreender o que ela está sentindo e, com sorte, conseguir essa mesma compreensão como retribuição. Ninguém sai perdendo quando todos são ouvidos, compreendidos e tratados com empatia. Faça disso uma prioridade em sua casa. Isso vai torná-la um bom lugar para um bebê ser recebido e um bom ambiente para uma criança se desenvolver. Exercício: não ignore as solicitações de atenção. Preste mais atenção aos momentos em que os membros de sua família solicitam uma conexão e, se possível, atenda a solicitação em vez de recusá-la. Não faz diferença se a solicitação vem de seu parceiro ou parceira, de sua mãe ou de seus filhos. Os relacionamentos são preciosos e atender às solicitações é uma parte importante da manutenção do relacionamento. Embora sejam indivíduos, também somos parte de um sistema e fruto de nosso ambiente. Como vimos nesta parte do livro, existem muitas coisas que podemos fazer para ajudar esse sistema e esse ambiente a se tornar um lugar saudável para nossos filhos crescerem. 3. Sentimentos. Não há nada como ter um filho para aprendermos que os seres humanos sentem antes mesmo de serem capazes de raciocinar, e que os bebês e as crianças se concentram mais em seus sentimentos do que em qualquer outra coisa. A maneira como você responde e reage aos sentimentos de seu filho é importante, porque é uma necessidade fundamental dos seres humanos, grandes e pequenos, você e eu, ter nossos sentimentos reconhecidos e compreendidos pelas pessoas com papéis relevantes em nossa vida. Um bebê é puro sentimento, um pacotinho de sentimentos, se preferir. Nem sempre entendemos tudo o que eles sentem. Às vezes vamos precisar confortá-los por um tempo até se acalmarem. Mas não é com esse trabalho amoroso que você vai criar as bases para a futura saúde emocional do seu bebê. Se os sentimentos dele forem levados a sério nos próximos anos, seu bebê vai aprender que, se às vezes as coisas parecem ruins, mais para frente vão melhorar, especialmente se puder expressar como se sente para alguém que se mostre compreensivo. Uma resposta sensível aos sentimentos de seus filhos vai ensiná-los a ter uma relação saudável com os próprios sentimentos, desde os extremos de raiva e luto, passando pelo contentamento e pela sensação de calma e tranquilidade, até os picos de alegria e generosidade. Essa é a base da boa saúde mental, e é por isso que essa seção talvez seja a mais importante do livro.
Aprender a conter sentimentos. Ignorar ou negar os sentimentos de uma criança pode ser prejudicial para a saúde mental dela no futuro. Sei que você, como pai ou mãe, pode não se dar conta de que está fazendo isso, ou talvez adote essa atitude por achar que é o melhor a fazer. Quando outras pessoas, principalmente nossos filhos, estão infelizes, negar esses sentimentos difíceis às vezes é nossa escolha automática. Pode parecer a coisa certa. Pode parecer bom tentar depreciar, aconselhar, distrair ou até mesmo repreender esse tipo de manifestação. Não queremos que as pessoas que amamos sejam infelizes, e uma postura de aceitação em relação à infelicidade ou à raiva pode parecer perigosa e incômoda para nós. Pode dar até a impressão de que estamos estimulando esses sentimentos de alguma forma. Mas não é porque os sentimentos são desaprovados que eles desaparecem. Eles apenas encontram um esconderijo onde se inflamam e causam problemas mais adiante na vida. Pense no seguinte: quando você precisa gritar mais alto? Quando ninguém está escutando. Os sentimentos precisam ser escutados. Não quero que você se sinta mal pela forma como pode ter reagido aos sentimentos dos seus filhos no passado, mas preciso destacar que é vital reconhecer, levar a sério e validar os sentimentos deles. A causa mais comum de depressão na vida adulta não é o que está acontecendo no momento, e sim o fato de que na infância a pessoa não aprendeu em sua relação com os pais como se reconfortar. Se em vez de ser compreendido e reconfortado, o indivíduo ouviu que precisava parar de sentir o que sentia, ou chorou até pegar no sono, ou foi deixado sozinho com sua raiva, sua capacidade de tolerar sentimentos desagradáveis ou dolorosos vai se tornando cada vez menos viável à medida que as dissonâncias emocionais vão surgindo. A capacidade de tolerá-las diminui. É como se houvesse um espaço limitado em que as emoções difíceis podem ser contidas até ficar cheios demais e esses sentimentos não terem mais para onde ir. Quando somos confortados e reconfortados pelos nossos pais, quaisquer que sejam nossos sentimentos, maior é a chance de adotarmos uma visão mais otimista em relação a esses sentimentos, o que nos torna menos suscetíveis à depressão ou à ansiedade mais adiante na vida. Não existe nenhum modo seguro de evitar problemas de saúde mental, mas com certeza é útil instigar em nós mesmos a crença de que qualquer que seja a emoção que experimentemos, ainda somos aceitáveis. E por mais que estejamos nos sentindo mal, isso vai passar. Lembrem-se, todos os pais cometem erros e corrigi-los é mais importante do que os erros em si. Portanto, se você pensou que a melhor tática para fazer seus filhos sentirem melhor era fingir que não estava vendo quando eles estão nervosos ou infelizes, não se preocupe. É possível mudar a forma de reagir aos sentimentos dos nossos filhos para que eles se sintam vistos e ouvidos. Pode parecer estranho e diferente quando você começar a agir dessa forma, mas essa pode facilmente se tornar sua abordagem habitual. Primeiro, pense em como reagiu aos sentimentos dos seus filhos no passado. São 3 as maneiras. A sua pode ser semelhante à sua forma de reagir aos seus próprios sentimentos. Pode ser que você varie entre as 3, a depender da emoção ou da situação. Repressão. Se você é uma pessoa repressora, sua inclinação natural é afastar sentimentos intensos e dizer "psiu" quando confrontado com eles, ou não exagere, não é nada demais, ou crie coragem. Se menosprezar os sentimentos dos seus filhos como uma coisa pouco importante, eles se mostrarão menos propensos a compartilhá-los, independentemente da importância atribuída por você. Dramatização. No extremo oposto, você pode sentir tanto pela criança que tem uma reação de histeria e chorar junto, como se a dor fosse tão sua quanto dela. Esse é um erro bem fácil de cometer. Por exemplo, nos primeiros dias em que você deixa um filho numa creche, antes de os dois se acostumarem com a nova rotina. Tomando para si sentimentos dos seus filhos dessa forma, também diminui a chance de eles os compartilhem com você. A criança pode achar que você não tem estrutura para suportá-los, ou se sentir invadida por essa apropriação de sentimentos. Contenção. Conter seus sentimentos significa que você sabe como reconhecê-los e validá-los. Se conseguir fazer isso por você, vai parecer uma coisa natural e fazer por seus filhos também. É possível levar um sentimento a sério sem dramatizar e manter uma postura contida e otimista. Você pode dizer: "Ah, meu bem, você está triste, quer um abraço? Vem aqui então. Pronto, vou abraçar você até se sentir melhor."
Se souber que será vista e reconfortada sem ser julgada, a criança se tornará mais propensa a compartilhar com você o que está acontecendo. É disso que uma criança precisa: pais que a ajudem a conter suas emoções. Isso significa que você está lá para ajudar e sabe aceitar o que ela sente, mas não se deixa levar por esses sentimentos. Essa é uma das coisas que os psicoterapeutas fazem por seus pacientes. Conseguir ser essa figura que sabe conter emoções significa reconhecer a raiva em uma criança, entender o motivo e talvez ajudá-la a traduzir aquilo em palavras, encontrando maneiras aceitáveis para ela expressá-la sem adotar uma atitude punitiva nem se deixar abalar por esse sentimento. Isso também vale para outras emoções. Somos todos diferentes em relação às emoções com as quais ficamos mais à vontade, por causa de nossas experiências na infância. Isso depende de que associações com cada emoção foram feitas pelas outras pessoas e, consequentemente, por nós quando éramos crianças. Se você cresceu em uma família cujo contato costuma acontecer por meio de conflitos, pode ter se habituado às vozes exaltadas ou até gritos. Pode até conseguir associar essas coisas a amor. Se por outro lado você veio de uma família que evitava qualquer tipo de confronto, talvez se incomode profundamente com conflitos. Se você se sentia manipulado quando era criança, pode desconfiar ou se sentir desconfortável com afeto e amor porque pensa que pode ser uma armadilha. Exercício. Você se sente à vontade com suas emoções? Esse exercício é uma boa forma de começar a observar suas reações aos sentimentos, tanto os seus como os de seus filhos. Um de cada vez, pense em medo, amor, raiva, entusiasmo, culpa, tristeza e alegria. Com quais sentimentos você se sente mais confortável? Quais fazem você se sentir menos à vontade? E como lida quando eles são dirigidos a você ou quando os vê nos outros? Precisamos das emoções, mesmo as mais inconvenientes. Pense nas inconvenientes como luzes de alerta em um painel. Sua reação à luz de alerta da gasolina acabando não deve ser remover a lâmpada que ela não se acenda mais, e sim dar ao carro aquilo de que precisa para funcionar melhor. E isso também vale para os sentimentos. Acima de tudo, devemos tentar não distrair deles. Tampouco abafá-los, mas sim lhe dar atenção e usá-los para entender do que precisamos para saber o que queremos e, se for o caso, correr atrás disso. A importância de validar sentimentos. Nossos sentimentos têm seu papel em tudo que fazemos e em todas as decisões que tomamos. A maneira como lidamos com nossos sentimentos influencia como nossos filhos aprendem a lidar com os deles. Os sentimentos e instintos estão intimamente ligados, e se negarmos como uma criança se sente, corremos o risco de abafar seus instintos. E os instintos de uma criança a deixam mais segura. Por exemplo, no excelente livro Como Falar para Seu Filho Ouvir e Ouvir para Seu Filho Falar, de Adele Faber e Elaine Maslin, as autoras contam as histórias de uma criança que vai com os amigos até uma piscina do bairro, mas volta para casa pouco depois de ter saído. Por que você voltou tão cedo e sozinha? Pergunta a mãe. A filha explica que tinha um menino mais velho na piscina que queria fingir que era um cachorro e lambeu pés dos soltos. Os amigos acharam engraçado, mas ela achou nojento. Acredito que seja muito provável que os amigos dela tinham sido treinados a não reagir a certas coisas de tanto que seus pais falaram. Não seja bobo, não faça um escândalo, em vez de serem estimulados a levar os próprios sentimentos a sério. Se de fato foi esse o caso, isso compromete a segurança deles. É muito fácil ignorar os medos de uma criança sobre, por exemplo, experimentar uma comida nova. Mas se dissermos para ela não ser boba em vez de escutar, corremos o risco de fazê-la pensar que seus sentimentos são bobagens, o que não é verdade de forma nenhuma. Minha nossa, você deve estar pensando, já é difícil dar conta de todas as coisas que preciso fazer para manter meus filhos seguros, alimentados e limpos. Agora, como se isso não bastasse, preciso sentir o que eles sentem também? Mas por que eu odeio dicas e estratégias se existe uma que vale a pena? É a seguinte: não crie uma batalha em torno do que uma criança está sentindo. Um filho de 8 anos pode dizer, não quero ir à escola. Responder, você vai e ponto. É algo que pode sair facilmente da nossa boca quando estamos com pressa e temos nossas próprias preocupações. Mas dizer, você está odiando mesmo a escola agora, hein? É mais fácil para a criança escutar. Isso abre espaço para o diálogo em vez de fechar. E são raras vezes em que negar o sentimento de uma criança é o caminho mais rápido. Por exemplo,
Como vivemos com pressa, pegamos um filho pequeno no colo para tentar colocar um casaco nele, que não gosta dessa atitude. Então pedimos que ele mesmo faça isso, mas a essa altura ele está decidido a não vestir o casaco. Então veja só, teria sido mais fácil agir de forma respeitosa e reconhecer os sentimentos dele primeiro. Isso significa avisar que está na hora de colocar o casaco, em vez de tentá-lo vesti-lo à força, e depois observar, escutar e mostrar que entendeu o que ele está sentindo. Se ele se recusar a colocar o casaco, você pode dizer: você odeia ficar com muito calor, por isso não quer colocar o casaco? Certo, vamos vestir quando você estiver lá fora e começar a sentir frio. E se você vive com pressa de manhã, acorde mais cedo para ter algum tempo para respeitar o ritmo mais lento de seus filhos e reconhecer seus sentimentos. Assim é menos provável que a vida vire uma batalha. Uma outra mãe, Kate, me contou que quando seu filho Pierre era pequeno, algumas vezes por dia algo chateava e ele começava a chorar. Muitas vezes era uma coisa que para mim parecia insignificante, como o fato de estar chovendo ou ele ter sofrido um tombo, ou de ter falado que ele não podia nadar com os pinguins. Eu tentava ser compreensiva porque sabia que o que para mim era pequeno poderia ser uma catástrofe para ele. Mas quando ele fez 4 anos e isso continuou acontecendo, comecei a pensar que Pierre nunca desenvolveria resistência. Comecei a pensar que talvez eu estivesse sendo pessimista demais e que talvez devesse começar a falar para ele parar de fazer escândalo por bobagem. O que me impediu de fazer isso foi lembrar como sentia mal quando meus pais me falavam para parar de ser boba e que eu precisava crescer. Agora, Pierre tem 6 anos e percebo que muitas vezes passamos dias e dias sem nenhuma lágrima. Agora ele sabe lidar com coisas que antes teriam feito com que soltassem um mar de lágrimas. Ele diz: deixa pra lá, mamãe, vamos dar um jeito nisso. Ou, me dá um abraço enquanto meu joelho dói, vai parar na hora. A mudança aconteceu de maneira gradual e imperceptível. Fico muito feliz por ter continuado aceitando seus sentimentos e oferecendo conforto. Embora possa lhe ter parecido o caminho mais demorado na época, Kate na verdade optou pelo método mais rápido. Quando falamos para os nossos filhos não se sentirem mal, estamos dando os 2 motivos para eles chorarem: a coisa que os entristeceu originalmente e o fato de ter irritado os pais. Siga a filosofia de acalmar as lágrimas, compartilhando esse momento com eles em vez de tentar eliminar os motivos. Se você levar os sentimentos de seus filhos a sério e os reconfortar quando eles precisarem, aos poucos eles vão aprender a internalizar essa forma de se reconfortar e com o tempo vão se tornar capazes de fazer isso por conta própria. Se você cresceu sofrendo reprimendas por demonstrar sentimentos inconvenientes, é muito fácil repetir esse mesmo modelo com seus filhos. Uma coisa que pode impedir esse erro é se lembrar de quando eles faziam você se sentir mal por estar triste, como Kate. A tristeza é parte da vida, mas se essa repressão por se sentir triste ainda estiver internalizada, mesmo na vida adulta, talvez você se pegue pedindo desculpas por chorar quando alguma coisa horrível acontece. Pode ser difícil aceitar os sentimentos dos filhos em vez de repreendê-los por expressá-los. Se, assim como Kate, seus sentimentos forem negados pelos seus pais, pode parecer um salto no escuro. E é mesmo. Você está quebrando os elos de sua corrente emocional ancestral. Mas lembre-se, essas são as bases para a boa saúde mental dos seus filhos. A propósito, deslizes como repreensão e dramatização não vão destruir seus filhos para sempre, ainda mais se a maioria deles for corrigida mais adiante. Ficar à vontade com suas emoções, por mais fortes que sejam, é o segredo para ser capaz de conter os sentimentos dos seus filhos e tranquilizá-los. Se você reagir de forma histérica, não vai ser capaz de conter nem os seus próprios sentimentos, muito menos o de uma criança. Talvez você precise de um treinamento para lidar com suas próprias emoções sem reprimi-las ou reagir com histeria. E sim, reconhecendo como se sente e encontrando formas de se tranquilizar ou aceitar a ajuda das pessoas ao seu redor para isso. Uma maneira de fazer isso é definir seu sentimento em vez de se deixar definir pelo sentimento. Você pode fazer o mesmo pelos seus filhos. Em vez de dizer estou triste ou você está triste, diga estou me sentindo triste ou parece que você está se sentindo triste. Usar essa linguagem permite a você definir o sentimento em vez de se identificar com ele. Esse detalhe pode fazer uma grande diferença. Também é importante adquirir o hábito de falar sobre sentimentos, tanto os seus como os dos seus filhos. À medida que as crianças amadurecem, a parte lógica do cérebro delas se torna mais dominante.
não que se tornem absolutamente lógicas. Os seres humanos nunca deixarão de ser criaturas emocionais, mas elas podem aprender a usar imagens, desenhos e linguagens para discutir e entender como se sentem. Ao fazerem isso, seus sentimentos começam a agir a favor delas, em vez de subjugá-las. Quando seus filhos expressam sentimentos, colocá-los em palavras ou imagens pode ajudar a ordená-los e entendê-los. É fácil dizer você parece feliz com isso, mas pode ser mais difícil reconhecer as emoções difíceis ou aquelas que você deseja que seus filhos não sintam. Se uma criança está chorando porque você não a deixou tomar sorvete depois do almoço, saber reconhecer um sentimento difícil não significa que você precisa ceder a essa vontade. Tampouco largar o trabalho para que ela não tenha mais de ficar com a babá ou evitar qualquer coisa que a deixe infeliz. Significa apenas encarar os sentimentos dela a sério, levá-los em consideração ao tomar decisões e a ajudar a tranquilizá-la. Não por negação ou distração, mas por reconhecimento, compreendendo sua reação sem fingir nem se distanciar dela. Pode parecer arriscado no começo reconhecer sentimentos que você prefere que ela não tenha, como ter raiva do irmão ou de visitar a avó. Mas, se a criança se sentir vista e compreendida, isso lhe dá um motivo a menos para reclamar e chorar. Em seu livro A Criança Orquídea, publicado originalmente em janeiro de 2019, o Dr. Thomas Boyce conta que ele e seus colegas estavam coletando dados para analisar como o estresse do início das aulas afetava o sistema imunológico das crianças quando ocorreu o grande terremoto de 1989 na Califórnia. A princípio, os pesquisadores ficaram decepcionados porque esse fator adicional comprometeria o estudo, mas decidiram se aproveitar da ocasião para pesquisar o efeito do abalo sísmico sobre o sistema imunológico das crianças. Todas elas receberam uma caixa de giz e folhas de papel e os pesquisadores pediram que desenhasse o terremoto. Algumas crianças fizeram desenhos felizes e animados do desastre, enquanto outras demonstraram mais angústia e ilustraram o aspecto mais terrível do terremoto. Qual grupo de crianças você imagina que estava mais saudável? As crianças que fizeram desenhos felizes e otimistas do terremoto sofriam significativamente mais doenças respiratórias do que aquelas que representaram medo, fogo, fatalidades e tragédias. O Dr. Boyce compreendeu que significava que uma característica que remonta aos primórdios da humanidade de se expressar por meio de contar histórias ou fazer arte é uma forma de nos apropriarmos das coisas que nos dão medo, porque quanto mais nos expressamos dessa maneira, menos assustadoras as coisas vão ser tornando. Expressamos nossa tristeza por mais doloroso que possa ser, porque toda vez que fazemos isso, em maior grau ou menor grau, a intensidade do sentimento diminui. No livro, o Dr. Boyce explica que algumas crianças são ultrassensíveis e o ambiente causa um grande impacto sobre elas. Essas são as que ele chama de orquídeas. As que são naturalmente mais resistentes, ele chama de dentes de leão. Não há como saber se um bebê é um dente de leão ou uma orquídea, mas os dentes de leão também se beneficiam por ter seus sentimentos escutados. É fundamental que os pais sejam sensíveis aos sentimentos de uma orquídea, e todos nós, dentes de leão ou orquídeas, nos beneficiamos por ter nossos sentimentos reconhecidos, validados e compreendidos, ainda que nas mesmas circunstâncias tivéssemos uma reação diferente. O estudo de caso a seguir é sobre uma criança orquídea chamada Lucas, cujos pais, como ocorre na maioria das famílias hoje, precisavam trabalhar fora. Atualmente, são poucas as famílias que têm o luxo de ter um dos pais sempre disponível para a família e pode ser frustrante ficar em casa se isso não combinar com seu temperamento. Criança nenhuma quer ter pais infelizes e martirizados. Portanto, meu argumento não é que os dois pais devem ficar em casa. O que defendo é permitir que os filhos tenham seus próprios sentimentos sobre o mundo e as questões familiares que os cercam, e não que desenvolvam uma atitude de negação a respeito. A criança terá mais capacidade de ser feliz se puder experimentar todo e qualquer sentimento, e não apenas mais convenientes. Além disso, se a interpretação do Dr. Boyce de seu estudo sobre o terremoto de 1989 estiver correta, expressando como se sente e tendo seus sentimentos ouvidos e compreendidos, ela também terá um sistema imunológico mais forte. Queremos tanto que nossos filhos sejam felizes porque os amamos demais, que podemos cair na armadilha de desenvolver uma atitude de negação a respeito de como nossos filhos se sentem. Espero que o estudo do Dr. Boyce e a história a seguir nos lembre que esse não é o melhor caminho a seguir.